Agora vamos falar do quarto capítulo desse curso, né? Quarto capítulo que nós vamos considerar aqui da norma, que é o capítulo 7, tá? Da ISO 17020, que trata sobre requisitos de processo. Ele é dividido em algumas partes. Eu não vou entrar aqui na forma de realização de inspeção, porque isso compete aos treinadores técnicos que nós temos, que vocês já devem, quem é da área técnica, provavelmente já passou por esses treinamentos, e se não passou, ainda vai passar, para que você possa adquirir os conhecimentos específicos das inspeções que você vai realizar e, e a respeito de toda a tecnicidade particular de cada tipo de inspeção, tá? Uso de equipamentos, tipo de inspeção que você vai realizar, verificação de defeitos nas amostras inspecionadas e por aí vai, tudo isso compete à questão técnica. Aqui eu vou falar a respeito das questões normativas acerca da preparação e realização das inspeções, tá? Pré-inspeção, anti-inspeção e pós-inspeção, tá? Então a primeira coisa que nós temos que ter conhecimento, tá? E uma coisa, embora essa parte, esse capítulo seja direcionado principalmente ao pessoal da área técnica, também é importante que o pessoal da área administrativa e a direção tenham conhecimento sobre isso, tá? Para que esse conhecimento seja global dentro da empresa, para que ajude os setores a se conversar, para um ter noção melhor de por que esse setor está fazendo determinada coisa, para mim não faz sentido e tal. Não, mas com esse conhecimento que eu estou passando para vocês, tá? Que o pessoal administrativo e direção também é importante que tenham, vocês vão entender como é que esse diálogo acontece do setor técnico para o setor administrativo e vice-versa, tá bom? Então a primeira coisa, e também no sistema de gestão, claro, tá? Então a primeira coisa, métodos e procedimentos de inspeção. A empresa precisa ter escrito, precisa ter registrado, precisa ter em papel ou em meio físico, mas enfim, precisa ter esquematizado de forma escrita como é que as inspeções, como é que os trabalhos de inspeção, tanto os técnicos quanto os trabalhos relacionados à inspeção, desenvolvidos pela área administrativa, vão ser realizados, tá? Por que isso? Isso é a essência de um sistema de gestão, tá? A empresa precisa ser proprietária daquilo que ela realiza, ela precisa ser proprietária dos seus métodos. Eu, como inspetor, não posso ter o método da empresa só na minha cabeça. Eu não posso permitir, como empresa, que os meus funcionários saibam fazer as coisas por conta própria. É claro que depois de adquirir certa experiência, as pessoas aos poucos vão parando de consultar procedimentos, vão parando de consultar a documentação. É natural, é perfeitamente natural que isso aconteça aos poucos. Mas eu não posso permitir que esse conhecimento fique só na minha cabeça. Por quê? Porque se acontece alguma coisa comigo e eu preciso me ausentar por alguma razão, a empresa não pode ficar na mão. A empresa precisa ter condições de passar essas instruções para outra pessoa, ela precisa ter que uma outra pessoa tenha condições de adquirir esse conhecimento para poder continuar suas atividades, tá? Porque senão a empresa fica totalmente dependente de um personagem, de uma pessoa, de uma persona. Isso não pode acontecer, né? A empresa não pode ficar totalmente dependente do Joãozinho lá, do Severino. O Severino é que sabe fazer isso. Não, ok, mas e se o Severino não está aí? Se o Severino tira férias? Se o Severino não vem mais à empresa? Se o Severino vai embora da empresa por alguma razão qualquer, né? Então, e aí? O Severino levou o conhecimento da empresa embora? Levou o trabalho da empresa embora? Né? É absurdo, né? A gente não pode permitir que isso aconteça de forma nenhuma. Então, para que a empresa seja proprietária do conhecimento que ela tem, dos seus métodos de realizar os trabalhos, nós temos os métodos e procedimentos de inspeção, tá? Essa é a primeira coisa, tem que ter. Temos, no nosso caso, no ramo de inspeção, nós temos normalmente procedimentos técnicos e alguns tipos de empresa têm as instruções de trabalho, tá? Ou instruções técnicas, também pode ter esse nome.
tá? Porque ali é que a pessoa vai adquirir o conhecimento sobre como ela vai realizar as tarefas que ela tem que realizar de acordo com a função dela. Isso também é uma forma de garantir que todo mundo que trabalha naquela determinada função vai realizar os trabalhos da mesma forma. Tá? Porque senão cada um realiza da forma que entendeu lá quando teve o treinamento inicial, e aí você tem 5, 10, 15, 20 pessoas na empresa realizando a mesma função, mas de maneiras completamente diferentes. Né? E no ramo de inspeção isso não pode acontecer de forma nenhuma. Em outros ramos também, mas na inspeção especificamente isso não pode acontecer, porque senão um vai considerar que esse item está aprovado e o outro vai considerar que esse item está reprovado. Essa inconsistência não pode acontecer, tá? Durante o desenvolvimento dos nossos trabalhos, principalmente técnicos. Tá? Essa documentação, esses procedimentos, instruções, elas precisam ser controladas. Tá? O controle desses documentos a gente vai falar mais detalhadamente no item 8.3 lá na frente. Tá? Mas existe um controle para isso. Por quê? Porque esses procedimentos passam por revisão. Os procedimentos eles passam por alterações ao longo do tempo, aperfeiçoamento, tá? Seja por uma razão interna da empresa ou por alguma percepção de que alguma coisa não estava 100%, precisava ser consertada, ou às vezes por uma mudança também de uma legislação, uma mudança de uma normativa, uma mudança de uma instrução, de uma portaria, seja dos órgãos, seja do Inmetro ou seja de qualquer outra entidade que esteja ligada à inspeção que nós realizamos. Né? No caso do Inmetro, no caso das inspeções veiculares Inmetro, Senatran, Contran, no caso da inspeção predial, né? Nós temos as instruções normativas, nós temos as leis estaduais, leis federais e por aí vai. Tá? A Naturgia ou Naturgi, enfim, essas entidades todas aí têm uma série de regulamentos que eles podem mudar ao longo do tempo. Então nós precisamos adequar esses procedimentos, manter eles sempre atualizados, e as pessoas precisam ter conhecimento sobre esses procedimentos. E tudo isso tem que estar escrito, condensado em algum lugar, para que a empresa possa passar esse conhecimento por igual para todas as pessoas que trabalham em nome dela. Tá? Para o pessoal administrativo, tá, também existem os regulamentos que normalmente estão em procedimentos administrativos, chamados PAs, ou simplesmente no manual do sistema de gestão. Em algumas empresas eu tenho apenas um manual condensando ali todas as questões técnicas, todas as questões, mesmo técnicas relacionadas aos trabalhos administrativos. Né? Em algumas empresas eu tenho tudo isso condensado num único documento, que é o manual do sistema de gestão, tá? Ou manual da qualidade, como em alguns lugares a gente costuma ser chamado. Tá? Enfim, esses procedimentos, tá? Que é de conhecimento das pessoas, no fim eles vão acabar gerando registros, tá? Porque existe uma hierarquia, né? A norma determina o que as empresas têm que fazer, os procedimentos e manuais dizem como as empresas vão realizar aquilo ali para atender a norma, e nós temos os registros que são feitos em formulários ou não. Tá? Nós temos os registros que demonstram como é que nós realizamos esse trabalho aqui. Tá? Então, a normativa ordena, nós definimos como vamos obedecer essa legislação, esse regulamento, essa norma, e nós vamos registrar, produzir registros para comprovar que nós realizamos aquilo que nossos procedimentos afirmam. Tá? Esses registros normalmente são ou de documentos que vêm de fora da empresa ou uns formulários. Tá? Nós temos formulários administrativos, formulários técnicos. Formulários técnicos são aqueles que vão conter o registro da inspeção em si realizada, são os FTs. Tá? A siglazinha que a gente coloca é FT, formulário técnico. E os formulários administrativos, os FAs, tá? São aqueles que vão produzir os registros, principalmente os registros que a gente está falando aqui ao longo de todo esse curso. Tá? Enfim, registros que não são relacionados diretamente à atividade de inspeção. Tá?
Dando continuidade aqui, então, já temos esses procedimentos escritos que dizem como cada parte da inspeção vai ser realizada. Partindo já para a inspeção, para a realização da inspeção, nós temos que ter, primeiro, cuidado, né? Nós temos forma de tratar os itens que vão passar por inspeção. Tá? No caso de um veicular, a gente tem que dirigir o veículo com cuidado, lógico que a gente não vai bater o carro do cliente dentro do pátio de inspeção, né? Não é impossível, mas o correto, né, é que isso nunca venha a acontecer. Eu já presenciei situações que aconteceram isso, mas não é uma coisa normal, não é uma coisa corriqueira. Tá? Em quase 12 anos de experiência em inspeção veicular, eu posso dizer que eu vi isso acontecer uma, no máximo 2 vezes. Tá? No caso da inspeção de gás predial, nós temos que ter muito cuidado em manusear o que é do cliente. Se possível, a gente nem manusear o que é do cliente. Tá? Isso com certeza foi passado para o pessoal técnico durante o treinamento técnico de vocês. Tá? Não tenho dúvida de que isso foi bem explicado. Mas só para dar uma passada rápida, né? A gente precisa, por exemplo, que todos os aparelhos sejam acionados ao mesmo tempo na sua potência máxima, para verificar a capacidade da rede de fornecer gás para todos aqueles equipamentos. Né? Então, a gente pede ao cliente para que ele acenda todas as bocas do fogão, para que ele acenda o aquecedor de água dele, para que ele acione todos os aparelhos, para evitar que às vezes um componentezinho que já está com defeito ou que já está quase quebrando, né? Se acontecer alguma coisa ali na nossa mão, a gente vai ser acusado, a gente vai ser culpado. Né? Às vezes é um botãozinho que o cliente já sabe que está solto, né? Aí você não tem aquele manuseio cuidadoso que o cliente já faz há muito tempo já para não coisar, você vai e mete a mão, pá. Por mais cuidadoso que você seja, pode dar errado e o cliente pode, às vezes até de má fé, tá? Às vezes até de má fé o cliente pode acabar acusando você e aí gera todo um processo, toda uma dor de cabeça, todo um incômodo. Né? No caso da inspeção veicular, o cliente não pode ficar junto com o inspetor, então já é uma situação completamente diferente. Então, em qualquer uma das duas ou quaisquer outras situações, independente do tipo de inspeção que você vai realizar, você tem que ter determinado tipo de cuidado, tá? Para cuidar bem daquilo ali. E caso venha acontecer algum dano, como nós falamos lá no capítulo 5, na segunda parte, a empresa tem um seguro exatamente para ressarcir caso venha acontecer alguma coisa inevitável. Tá? É claro que a gente não vai relaxar por conta disso, a gente sempre vai ter o máximo de cuidado com a propriedade do cliente, mas caso venha acontecer, por algum motivo de força maior, a empresa tem recursos para tentar suprir aquilo do cliente que foi danificado. Tá? Então nós temos que ter o máximo de cuidado. Essas amostras de inspeção também têm que ser identificadas. Tá? Ou por um número de ordem de serviço, no caso da veicular, normalmente por um prisma numérico que é fixado no carro e acompanha ele durante toda a inspeção. Um número de ordem de serviço que vai ali, em qualquer tipo de inspeção que a gente for fazer, tem um número de ordem de serviço ou um número de prisma com a identificação daquela amostra ali. Tá? Também tem que ter a identificação nas fotografias, quando elas forem relevantes para a inspeção. Filmagens, que alguns tipos de inspeção exigem que filmagens sejam realizadas, tem que ter o rastreio, às vezes por horário, por endereço, por número de ordem de serviço, tem que ter a identificação gravada ali e no ato do registro de gravação, no ato em que a gravação vai ser feita. Tá? Sempre, isso é importante, muito importante. E indo para os registros de inspeção, como eu mencionei, tem os checklists, a gente no popular, né, vocês vão se acostumar com essa linguagem, no checklist vem ali a identificação da amostra, naturalmente, como eu acabei de dizer, e vem ali identificando item a item o que está aprovado, o que está reprovado e, quando possível, por que está reprovado.
E além de checklist, tem algumas situações que a gente vai precisar escrever mesmo, ali na munheca, né? Ou digitando, enfim. Qual é o item que está reprovado, por que aquele item está reprovado, tá? E no caso de uma inspeção de gás predial, por exemplo, tem os cálculos, tem uma área ali, chama memória de cálculo, tem que fazer os cálculos de dimensionamento e tudo para verificar através desses cálculos se aquela inspeção ou parte da inspeção vai ser aprovado ou reprovado, tá? E também tem como registro de inspeção alguns registros de softwares, tá? Por exemplo, na inspeção veicular a gente tem decibelímetro, opacímetro, analisador de gases e linha de inspeção, que são equipamentos que já emitem relatórios impressos ou em PDF, contendo ali todas as informações calculadas já previamente sobre a aprovação ou reprovação desse item. Tá? A aprovação ou reprovação daquela amostra que está sendo inspecionada. E em alguns casos se aplica a memória de cálculo feito ali manualmente mesmo, como é o caso da inspeção predial. Tá? E no final disso tudo, com aprovação ou reprovação, dependendo do resultado da inspeção, a gente tem os relatórios e certificados de inspeção, onde vai estar constando ali se a inspeção foi aprovada ou reprovada, as razões, né? E quando for o caso de uma reprovação, vem junto um relatório de não conformidades, para que o cliente tome conhecimento sobre aquilo que ele precisa consertar no item inspecionado, para que nós possamos realizar uma nova inspeção futuramente para garantir que ele tomou as providências que precisavam tomar. Tá? Esses relatórios, registros de inspeção, checklists, relatórios informatizados, tudo isso já vem com uma formatação pronta. Vocês que vão atuar com isso não precisam ter uma grande preocupação com relação ao que está ali, o que não limita, tá? De você perceber que existe uma carência de algum campo para que seja feita alguma anotação, ou perceber que tem algum campo ali que está sobrando, algum campo ali que não tem utilidade nenhuma, e passar para a direção, para o coordenador do sistema de gestão ou da qualidade, e para o responsável técnico: olha, esse campo aqui não tem utilidade porque isso aqui fazia parte de um jeito antigo de fazer inspeção, que hoje não serve mais, porque a portaria mudou por alguma razão qualquer. E aí a direção, essa comissão, né, da direção vai se reunir para verificar se aquilo ali realmente procede, fazer a alteração no formulário e distribuir para que o formulário seja utilizado já na sua nova revisão, né? E a mesma coisa acontece também com qualquer outro registro ali também do sistema de gestão, tá? Assim como relatórios de inspeção, certificados de inspeção e qualquer outro registro que seja feito ali para demonstrar que a coisa está conforme deveria ser, que a inspeção foi realizada da forma que deveria ser, tá? Para terminar essa parte da inspeção propriamente dita, existe um recurso chamado apelação, tá? Eu vou falar aqui de reclamação e apelação em conjunto porque os dois estão intimamente ligados, embora sejam coisas diferentes, tá? O cliente pode querer reclamar de alguma coisa, tá? Inclusive do resultado da inspeção, tá? Ele pode não concordar, e aí a gente entra no campo da apelação. Mas tanto na reclamação quanto na apelação, a empresa precisa tratar isso da mesma forma, tá? O cliente chega, faz a reclamação, passa a reclamação para a empresa, e a partir dali a empresa tem 15 dias para tratar aquela reclamação. Sendo que, durante o tratamento dessa reclamação, desde o momento do recebimento até o fechamento do tratamento dessa reclamação, a empresa precisa manter o registro dessa reclamação e deixar disponível, registrado para o Inmetro, o tratamento que está sendo dado, como está sendo dado, de que forma aquilo ali está sendo abordado, tá? Para que o Inmetro possa analisar se a empresa está fazendo o registro dessa reclamação de forma correta, efetiva e dentro dos prazos determinados, tá? Em norma. A gente fornece para o cliente o formulário número 13,
para que ele possa fazer o registro dessa reclamação, a gente pega esse formulário do cliente, normalmente o pessoal administrativo pega esse formulário, tá? Lança no sistema, que o Inmetro tem acesso a esse sistema, tá? E com esse lançamento feito no sistema, a gente entra no cronograma ali, num trabalho de 15 dias, uma linha do tempo de 15 dias para poder fazer todas as fases e registrar todas essas fases ali naquele sistema para que o Inmetro possa ver que a empresa está realmente tratando os registros da forma que ela promete e precisa realizar, tá? Enfim, e o Inmetro a gente precisa garantir que o Inmetro tenha acesso a essas reclamações e apelações, tá? Então, encerrando aqui a quarta parte, né, o quarto capítulo do nosso estudo, que é o capítulo 7 da 17020. Como eu falei no início, eu não vou entrar aqui no mérito da realização das inspeções em si, mas sim apenas para fazer com que vocês tomem conhecimento de que toda a realização da inspeção e o planejamento antes da inspeção e após a inspeção tem que ser regularizado, precisa ser documentado, precisa estar escrito em algum lugar como é que vai ser feita cada coisa, tá? E que existem registros que vão demonstrar como é que a gente comprova que realizou cada uma dessas atividades aí relacionadas à inspeção, tá bom? Então a gente continua daqui a pouco.